Recentemente, um estudante na Bahia, infelizmente, acabou tirando a própria vida depois de duras críticas de uma professora durante a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso. Muitos estudantes entram em depressão por conta da pressão que sofrem no meio acadêmico, sem mencionar os fatores externos. Isso faz com que os estudantes necessitem de um suporte emocional, como você vai acompanhar agora, na reportagem de Janaína Costa. Jaqueline é recém-formada. Até concluir o curso de jornalismo, passou por vários desafios com a vida acadêmica. Tudo começou com a mudança de cidade. Natural de Oeiras, a jovem passou a morar em Picos com outros estudantes para iniciar uma nova vida. Longe da família, ela precisou de algumas adaptações. Eu tive que me mudar para Picos. E aí eu deixei minha família em Oeiras e me mudei para cá, para realizar a graduação em jornalismo. E nesse período eu desenvolvi uma série de ansiedade e também um começo de depressão. Porque para mim foi muito difícil ficar longe da minha família e também passar por esse processo que é a graduação, que a graduação é um processo realmente difícil. O sonho de cursar jornalismo foi realizado, mas os problemas pessoais e as cobranças do curso acabaram afetando a saúde mental da estudante. Eu chegava da faculdade todo dia e começava a chorar sem motivo. Eu acho que a carga estava tão grande, tão pesada, que aí eu só sabia chorar. E aí eu percebi que eu andava muito estressada e agressiva. E aí eu pensei em buscar ajuda. E aí foi aí que eu busquei, fazer terapia. Uma situação que muitos outros jovens acabam enfrentando. Quadros de estresse, ansiedade e depressão são recorrentes nas universidades. Múltiplas disciplinas, vários trabalhos, cobrança por boas notas, uma carga horária extensiva. E aí vem a pressão e as preocupações. No final, ainda tem o temido TCC. Tudo isso contribui para o esgotamento físico e mental dos alunos. Desde quando eu entrei no curso, eu percebi que eu tenho ansiedade. Que eu sempre busquei o melhor, às vezes eu não achava que eu não estava conseguindo, às vezes vinha nota baixa, aí eu pensava, aí eu mais para o fundo do poço ainda. Iniciou as aulas agora, grande falta de professores, retornando agora a maioria, a cobrança deles está se tornando mais grande, uma grande pressão por parte dos trabalhos que estão tentando apressar para nós não perder o período. Acaba assim desencadeando um pouco de ansiedades e depressão, principalmente para quem já tem também, Porque a cobrança é muito grande, é muitas coisas para fazer. Essa psicóloga explica que um bom relacionamento entre professores e estudantes ajuda a diminuir o peso de tantas cobranças. E destaca a importância dos serviços de apoio e assistência psicossocial dentro do ambiente acadêmico. Paulo Freire já traz que o afeto ele é um elemento essencial na educação, assim como o Jean Piaget, que fala que o afeto é mola propulsora na educação. Então, um diálogo entre os discentes e os docentes é essencial. Uma relação que não seja pautada numa relação violenta, mas numa relação onde haja empatia, respeito, compreensão mútuos. Depois de 4 anos convivendo com o emocional fragilizado, Jaqueline conseguiu restabelecer a saúde mental com a ajuda de medicamentos e terapias. Eu aconselho que procurem ajuda. É legal desabafar com um amigo, mas é essencial o acompanhamento de um profissional. Porque só aí a gente consegue entender o que está acontecendo com a gente, começa a se conhecer e ver o que está errado. E aí, a partir disso, a gente começa a tratar aquilo. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto, principalmente quando se fala desse suporte a esses estudantes. Estamos recebendo no estúdio, de forma virtual, a pedagoga, psicóloga e professora do curso de Pedagogia da UESP Campus de Picos, a professora Helena Cristina, que já está aqui comigo ao vivo no telão do Jornal de Picos. Olá, professora, boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, Cleverson. Boa tarde a toda a audiência da TV Cidade Verde. É um imenso prazer, em nome do NAP, do Núcleo de Apoio Psicológico, do nosso campus, professor Barros Araújo, situado em Picos, a gente poder estar partilhando aqui
desse assunto, contribuir de algum modo também. Professora, a criação desse núcleo de apoio para os estudantes, ele nasceu em que momento? Ele surgiu diante de qual necessidade? Como foi que a comunidade estudantil, principalmente os professores, perceberam que era preciso? A UESP, por exemplo, e a gente está falando aqui do caso da UESP, mas eu acredito que outras instituições de nível superior, pelo Brasil afora, devem também ter esses núcleos de apoio a esses estudantes. No caso da UESP de Picos, como foi que nasceu essa necessidade? Bom, no caso da UESP de Picos, esse projeto, na verdade, hoje ele já se configura como um programa de extensão, e ele nasceu lá em 2018, quando se pensou nessa oportunidade de promover acesso às demandas de saúde mental, que elas não estão alheias às demandas ligadas às habilidades acadêmicas, né? Então, nasceu para dar esse suporte mesmo ligados, principalmente a comprometimentos com a aprendizagem, acessibilidade, a universidade. E com a chegada da pandemia, o núcleo, ele teve um trabalho importantíssimo, né? O núcleo, ele não parou, dando esse suporte, promovendo esse acolhimento, essa escuta profissional, voltada mesmo às demandas ligadas naquele momento mais inicial, as demandas ligadas à aprendizagem acadêmica, e nesse momento em que a pandemia se configurou, muito mais ligada a essa relação entre as constantes perdas, as dificuldades, a ausência desse contato, né? Porque muitos dos nossos estudantes, eles tiveram ingresso à universidade apenas de modo virtual. Muito recentemente é que nós retomamos as atividades presenciais apenas neste ano. Então, muitos estudantes, eles conheceram a universidade, os seus professores, os seus colegas, de modo virtual. E ainda assim, foi um pico enorme de demandas que o NAP acolheu de lá para cá. Então, a gente pode aí, talvez, triplicar essa demanda que nós tínhamos antes, porque é o acolhimento de livre demanda, ou seja, qualquer professor, funcionário, acadêmico do campus Professor Barros Araújo, ele pode entrar em contato e agendar o seu atendimento. Então, o NAP, como sendo essa porta de acesso dentro da universidade ao acolhimento, né, dessas demandas emocionais, que elas estão intimamente vinculadas também às demandas acadêmicas, né? Então, a gente viveu momentos aí de isolamento social, né? Como você colocou, a nossa hiperexposição aos relacionamentos virtuais, a estar meramente exposto a telas. E não apenas isso, né? Mas a gente percebeu também uma demanda muito urgente em relação a episódios ligados mesmo a episódios de autorregulação emocional, né, de desregulação emocional, uma vez assim, que todos nós fomos afetados de algum modo, né, da pandemia para cá, emocionalmente, seja pelas perdas, né, de alguns entes queridos, seja alguns pelas perdas de trabalhos, de relacionamentos, ausências realmente da família. Muitos tiveram que retomar para os seus municípios, para as suas casas, né, que moravam em outros, aliás, que estudavam em Picos e tiveram que retomar para as respectivas casas em outras regiões. Então, assim, uma série de demandas internas, né, demandas subjetivas, que a gente sabe o quanto isso impacta diretamente na nossa vida. Então, o NAP, ele trabalha com essa proposta de acolhimento a essas demandas em forma de plantão psicológico, né? Particularmente, assim, eu faço esse atendimento ele é prévio. Então, ele também é de livre escolha, a depender da necessidade. Então, em casos mais graves, a gente tenta fazer uma articulação, né, encaminhando essa pessoa para serviços de saúde mental na atenção básica,
né? Porque em alguns casos mais sérios, em que se exige também a participação de outros profissionais, né? De uma terapia mais intensa, que a gente não tem como promover essa terapia com um tempo mais extensivo, né? Então, normalmente, a gente vincula ali no máximo até, a depender da demanda, 5 atendimentos, e aí, em muitos casos, realmente, às vezes, essa escuta, esse acolhimento, esse suporte, principalmente relacionado a como esse sujeito pode lidar melhor com esses ambientes de frustração, né? Muitas vezes de gatilhos que vão promover estressores mesmo, assim, demandas que vão estar impactando tanto na sua vida pessoal quanto também na sua vida acadêmica. E os estudantes, no caso, eles têm essa facilidade, a palavra certa não seria nem facilidade, mas esses estudantes, eles procuram o núcleo ou eles têm uma resistência, às vezes por vergonha, às vezes por não querer se expor? Como é que funciona a procura, a demanda desses estudantes? Pronto. Há uma procura muito grande, né? Eu conto com uma dificuldade, eu digo né? Porque no momento eu me faço assim, com um trabalho um tanto quanto solitário dentro do núcleo. Eu sou professora do curso de pedagogia, então eu tenho todas as minhas atividades de docência, né? Também como orientadora do TCC, então todas as atividades e ainda coordeno. Então eu estou, infelizmente, assim, né? Sozinha dentro do núcleo, então a gente tem horários pré-agendados. Então, para você ter ideia, quisera que a gente pudesse oportunizar com maior rapidez, que eu digo, saúde mental a gente não espera, né? Mas a gente também tem que respeitar ali a demanda. Então, quando esse agendamento é feito, assim, nós estamos com uma fila de espera, né? E, assim, a grande preocupação é que a gente pudesse expandir esse programa, né? Podendo oportunizar, porque realmente nós temos... Antes a gente sentia as pessoas um pouco mais intimidadas, né? A gente sabe que falar de saúde mental muitas vezes ainda perpassa por uma série de mitos, né? Aquela coisa, quem vai ao psicólogo é doido, tá precisando... Então, essa desmistificação, eu acredito que a gente conseguiu romper bastante dentro do nosso espaço acadêmico. Então, há uma procura até bem maior do que a gente espera e que, às vezes, a gente gostaria realmente de oportunizar melhor. E aí, assim, é um serviço de livre escolha, não é alguém que indica, é a própria pessoa, a depender da sua necessidade, ela busca esse atendimento, ela busca esse acolhimento, e nós temos, assim, partilhas de experiências de pessoas que conseguiram desenvolver um melhor percurso, né, concluir o seu curso, o seu TCC, e às vezes até questões outras ligadas à sua vida lá fora, né, que trazem perturbações, trazem impactos diretamente, não só à vida acadêmica, mas à sua vida como um todo. E, assim, o NAP tem se mostrado como esse grande espaço, né? Não só de busca, mas de acolhimento, de prevenção, porque o grande foco nosso também é o trabalho com a prevenção, mas, infelizmente, a gente está trabalhando com esse serviço de acolhimento direto, mais emergencial. Mas casos em que a gente percebe que, assim, são episódios que, por um acolhimento, né, profissional, eu vi aí na reportagem, e isso é muito interessante, né, o quanto a nossa rede de apoio, ela é muito importante, falar é muito importante, ter alguém com que você possa partilhar e ser escutado é muito importante. Né? E isso faz parte, isso é inerente, né, à nossa condição humana, de sermos e de existirmos. Mas, assim, a escuta sem julgamento, a escuta orientada, a escuta profissional, a escuta capaz de olhar cenários, dimensões da sua vida, com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, às vezes, assim,
até um tanto quanto simples. Eu digo simples sob o ponto de vista de que muitas vezes a gente não ousa no nosso dia a dia trabalhar com essas prevenções, né, diárias em torno da nossa saúde mental. Foi-se o tempo em que se pensava que saúde mental e saúde física não faziam parte do mesmo processo. E são, sim, faces de uma mesma moeda. Então, estar bem é a gente poder estar podendo lidar de uma forma, digamos, mais saudável com as demandas inerentes ao nosso sofrimento, as demandas que a vida nos impõe, e isso está inerente a qualquer um de nós, né? Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por perdas, mas a forma como cada um de nós vai dar sentido a isso, como cada um de nós vai trabalhar com essas questões, isso é uma forma muito singular. Então, às vezes, assim, aí é maravilhoso, né? Mas de um parente, de alguém ali que você possa confiar, isso é maravilhoso, e a gente precisa sim. Mas também nós precisamos muitas vezes desse suporte, que é um suporte mais orientado, um suporte mais profissional, e que a saúde mental, ela precisa estar perto das pessoas. O acesso à saúde mental, ao trabalho com a saúde mental, ele não pode nem deve ser para poucos. Esse aspecto. Eu queria agradecer a participação da senhora, é um assunto que realmente ele rende bastante, é um assunto que nesse momento ele está em pauta, e eu queria agradecer a participação da professora pedagoga, psicóloga, a professora da UESP de Picos, campus professor Barros Araújo, a professora Helena Cristina, que está à frente do NAP, esse núcleo tão importante que realiza esse trabalho de apoio, acolhimento psicológico para a comunidade estudantil da UESP aqui de Picos. Professora, eu queria agradecer a participação da senhora. Eu é quem agradeço bastante a oportunidade, fico à disposição, né, para qualquer outro momento. E o NAP, mais uma vez, poder agradecer em nome do NAP aqui esse acolhimento também e essa experiência de poder estar falando sobre saúde mental para toda a população. Muito obrigada. Pelo trabalho, professora. Um forte abraço.